Ei, gente, voltei novamente aqui, como eu tinha falado com vocês, tá? Então fiquem comigo aí, porque a nossa entrevistada já está chegando. Então não saiam daí, fiquem comigo ligadinhos aí, que ela já está chegando aqui. Vai chamando aí a galera, vamos chamando o pessoal para assistir a nossa live. Hoje está muito legal. Vamos conversar hoje com uma atleta. Olá, olá. Ah, ela chegou. Ô, Alexandra, Boutique Kids aí, ó, de Guarará. Boa tarde para quem tá chegando aí. Boa tarde para todos vocês. Ô, Lu, boa tarde, boa tarde. Gente, a história de hoje, a vida dessa pessoa que é mais do que uma amiga para mim. Hoje ainda falei com ela do pouquinho, né? Como eu ainda a amo demais, que é a Alexandra. Ela hoje está em... Oi, Nanda, boa tarde. Ela hoje está em Florianópolis, mas é uma amiga que eu já conheço há muito tempo, amo demais, que é a Alexandra. Já vou convidar ela para cá, para a gente começar esse bate-papo com o Diego, que vai ser muito bacana. Muito bacana. Alexandra, vou te chamar, cadê você? Me conte um pouquinho dessa história, dessa aventura que é correr, né? Boa tarde para você que está chegando aí, eu vi que o Elton está aí. Quem for chegando, manda aqui um boa tarde para mim. Ale, vê se chegou para você um convite aí. Chegou! Chegou o convite para ela. Você está me ouvindo bem, minha amiga? Sim, estou, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Que saudade, gente! Comigo também tudo bom. Tudo bem, graças a Deus. Gente, antes de começar, eu quero contar um pouquinho como que essa pessoa entrou na minha vida. Foi num momento de transição, já conheci há um tempo na igreja Seita ali, mas foi uma pessoa que fez uma grande diferença na minha vida no momento de transição do Rio para Minas, onde eu precisei morar com alguém, e essa pessoa me estendeu super a mãos, a vida, compartilhei ali um pouquinho da minha experiência com ela, e eu sinto muita, mas muita saudade. Né, Ali? Eu também, Diego, eu sinto muito saudade de você, muita mesmo. Ali, eu vou contar lá pelo começo. Gente, eu lembro, Alexandre, a gente marcava muito a noite dos pijamas, né? Vamos fazer uma bagunça! E a gente Era marcava. muito, Diego. Nossa, era muito bom. A gente divertia muito, né? E foram momentos marcantes que não saem mais da nossa mente, né? É verdade, é verdade. São momentos que ficam registrados na nossa mente que não tem como esquecer. Ale, me conta Sim, uma coisa. Como que se deu? Onde você nasceu? Conta um pouquinho. Não vai contar tudo. Não vai soltar tudo, por favor. Mas conta para mim, primeiramente, aonde que a Alexandra nasceu? Quantos irmãos a Alexandra tem? Conta um pouquinho para mim. então, eu nasci no interior do Rio, fica acho que a 7 horas do Rio de ônibus. De carro, mais ou menos, acho que umas 6. Sou de uma família bem humilde, somos no total de 6 irmãos. 3 meninas, na verdade somos 4, né? 3 meninas e 4 meninos. A minha mãe, na verdade, o meu pai foi embora, eu tinha 8 anos de idade, e ele nunca mais apareceu, nunca mais procurou a minha família, minha mãe, ninguém. E a minha mãe trabalhou muito para criar a gente, sabe? Muito, muito, muito mesmo. Então, na verdade, E você não chegou a ter mais esse contato com seu pai depois de 8 anos. não, nunca mais, nunca mais. Você vê. A gente não sabe nada dele, nada, 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 nada. E é estranho porque ele deixou é, 7 filhos, né? E simplesmente desapareceu.
Só para alertar o pessoal aqui, olha, nós vamos estar fazendo essa entrevista. Tudo que você puder anotar sobre a vida da Alexandra, anota, porque nós vamos estar sorteando o brinde depois, em cima da nossa entrevista. Então, assim, anotem aí, depois com a pergunta para ganhar o brinde tem que ser a resposta correta. E a Alexandra vai estar contando depois para a gente se está certo ou não, tá? Alexandra, me conta uma coisa. Então, você tem 6 irmãos? Então, são 7 filhos. Nós somos sete, na verdade, seis do meu pai e um outro menino que é filho da minha mãe com outro casamento, de um outro casamento, né? Aonde que foi essa cidade que você nasceu? Foi Nova Friburgo, não? Não, São Sebastião do Alto. São Fica, Sebastião do Alto. isso, fica bem no interior do Rio mesmo. Se eu não me Fica, engano, eu já ouvi falar. eu já falei muito dela para você, Sim. fica a 3 horas de Nova Friburgo. E você tem ido lá? Você volta lá ou não? Sim, volto, porque a minha mãe ainda mora lá. A Na sua mãe verdade, tá lá. hoje minha mãe mora em Manuel de Moraes, fica perto de São Sebastião do Alto. Então, eu vou sempre para lá. E me diz, a Alexandra pegou então, saiu de São Sebastião do Alto, foi morar em Nova Friburgo? Isso, eu fui para lá, eu tinha mais ou menos 20, tinha acabado de fazer 20 anos. E aí eu Tipo fui assim, trabalhar. saiu, tipo, vou sozinha, foi com quem? Então, eu fui praticamente sozinha. Eu conhecia uma família que morava lá, e aí eles, eles disseram que eu poderia ficar na casa deles até eu me ajeitar. Me ajeitei, consegui trabalho tudo, e aí depois fui morar sozinha. E eu lembro, Alexandre, que você morou com seu irmão, o Fábio, que eu perdi contato, que eu tenho vontade de me bater, porque o Fábio foi uma pessoa muito, muito, muito importante na minha vida, né? Assim como você, vocês sabem disso, pessoas que eu amo de paixão, pessoas que sempre admirei. Então, assim, e eu perdi contato, é porque eu acho que o Fábio tem família hoje, tem filho, conta. Sim, ele se casou, né? E hoje ele tem um filho de 7 aninhos, Samuel, que é a coisinha mais linda do mundo, né? Ele tá super bem, graças a Deus. E me Também conta, morou na e me conta Friburgo. como que é a Alexandra como titia. Então, eu sou uma titia bem babona, né? Muito babona. Quero tá. Vai pra lá. Eu gosto muito de brincar e quando eu vou a Nova Friburgo, quando eu vou a Manuel de Moraes, eles querem correr comigo, sabe? Eles querem fazer um montão de coisas. Agora vamos entrar. Você falou num ponto muito interessante, que é correr. A Alexandra, para quem não sabe, ela é atleta. E a gente sabe que o preconceito, ele ainda gira muito em torno das mulheres, né? Vamos abrir isso. E a gente sabe que não é somente na área profissional. Acaba que hoje o seu atletismo virou profissional para você, né? Não é mais um hobby só. Eu acredito, né? Eu nem conheço, na verdade, gente. Eu tô como vocês aqui. Eu tô conhecendo um pouquinho mais da história, porque a gente perdeu o contato, né? Eu vim para Minas e a Alexandra acabou entrando na área do atletismo e tudo. Então eu vou conhecer um pouquinho mais essa história. O que aconteceu? A Alexandra estava em Nova Friburgo, morando ali, estava trabalhando no comércio. Da onde que veio a ideia, tipo, vou correr, ou foi uma coisa, um hobby? O que aconteceu que te levou? Então, é uma história bem longa. Aos 28 anos, eu conheci uma pessoa e, e a gente começou a namorar. É o Edmilson, né? E, e aí ele corria, nadava e malhava. E eu não fazia nada. Eu já tinha entrado em 2 academias, 3, e não conseguia dar continuidade, porque, na verdade, no início é um pouco chato, né? Na verdade, é bem chato. É horrível. E não, não é horrível, não. Na verdade, quando a gente começa, é chato, porque é uma coisa nova, é uma coisa que, tipo assim, você malha, você não vê resultado no primeiro dia, na primeira semana. Então, a gente quer resultado, só que o resultado vem só depois.
E aí a gente começou a namorar e era ruim porque ele fazia muita coisa, eu não fazia nada. E eu, para impressioná-lo, eu comecei a correr. Na verdade, eu comecei a caminhar e aí com 15 dias eu já estava correndo 5 minutos, na verdade 3 minutos, e caminhava 5. E assim foi, com 30 dias eu já estava correndo os meus primeiros 10 quilômetros. E aí, até que foi bem rápido. Peraí. Você estava correndo 10 quilômetros em quantos dias? Em 30 dias, Em um mês. um Você mês, começou a correr 10 quilômetros. 10 quilômetros. Porque eu ia todos os dias. E eu queria muito impressioná-lo, muito, porque ele era um atleta, sabe? Ele corria, nadava e malhava. E eu queria impressioná-lo. E a gente, quando está apaixonada, a gente quer fazer as coisas juntas, a gente quer mostrar que a gente consegue. E aí eu me dediquei muito. Eu ia de segunda a segunda. E Nova Friburgo é muito frio. Eu acordava às 5 horas da manhã porque eu tinha que correr antes das 7 para em seguida trabalhar às 8. Então eu tinha que ir muito cedo. Então eu comecei no inverno, eu comecei a correr em agosto. Em Então, agosto, Nova isso Friburgo é tudo muito começou frio. assim, vou agradar alguém. Sim, foi Que exatamente doideira! para agradar. E aí, quando foi em 4 meses depois, a gente terminou, a gente não estava mais namorando, e eu continuei a correr em seguida, tipo, 2, 3 meses depois, 4 meses, não lembro direito. A gente voltou e a gente continuou, a gente ficou namorando, e um ano depois eu comecei a correr, eu comecei a correr. Um ano depois, eu fiz a minha primeira corrida, que foi lá em Vitória, meus primeiros 16 quilômetros. Então, a sua primeira corrida foi em Vitória, com 16 Isso. quilômetros. Quanto tempo depois que você começou a correr? Um ano depois. Um ano depois. Então, vamos dizer, aquela brincadeira ou aquela coisa sem pretensão foi tornando algo muito sério. Sim, mas até aí eu ainda não tinha assim aquela paixão pela corrida. Eu corria por correr, eu não tinha, na verdade, eu não tinha pretensão de me tornar corredora, de fazer provas de corrida, não tinha essa pretensão. E aí, quando eu fiz pela primeira vez, quando eu competi pela primeira vez, eu me apaixonei, porque só correndo para você, sabe, para você ver o quanto é bom. Eu via aquelas pessoas correndo, cada uma lutando para chegar, para bater recorde, sabe? E eu falei, eu quero isso para mim. E aí, quando eu terminei, eu lembro que na época o meu namorado Ed falou assim: você não precisa correr forte, você pode terminar a corrida, acho que ele falou 1 hora e 37. Só que eu estava tão bem treinada que eu terminei em 1 hora e 27. E ele ficou todo orgulhoso, falando, nossa, você correu muito bem. E aí, para mim, foi muito bom. É E claro, quando. Oi? claro que foi. E sim. E aí foi muito bom porque quando eu terminei de correr, eu falei assim: eu quero isso para mim, eu quero isso para minha vida. Eu quero competir, eu quero fazer outras provas. E aí eu comecei. E aí, quando foi, acho que um mês depois, e acho que foi em setembro essa corrida de 2009. Aí, em outubro, eu fui ao Rio pela primeira vez correr a corrida da Adidas. Era uma corrida muito famosa que tinha no Rio. E eu corri, nossa, foi assim, foi uma paixão, sabe? E aí eu errei o percurso, eram 5 e 10 quilômetros. Eu acabei entrando no, no caminho que as pessoas de 5 quilômetros tinham que entrar, aí eu acabei correndo 15 quilômetros. Mas enfim, foi muito bom. E eu falei, eu quero competir. Então, deixa eu E entender. aí Quando você correu um ano, 16 quilômetros, 1 hora e 27, isso tudo, você ainda estava em Nova Friburgo. Você não se ainda não, mudou, você não chegou a se mudar para o Rio, então. nesse período, não. Nesse período, não. Isso ainda foi em 2009. E aí eu continuei a competir. Eu competia 5 quilômetros, 10 quilômetros. Isso ainda em Nova Friburgo. Então, deixa eu fazer uma E pergunta. Friburgo tem esse incentivo, na verdade, porque a gente sabe que a Covid atrapalhou. Mas Nova Friburgo tinha esse incentivo de competição? Tinha?
Sim, e é forte ainda, tipo assim, tá cada dia mais forte. Lá tem muita gente que corre. Lá tem bons corredores. E tem um rapaz que se chama Augusto, e ele é o meu treinador, e ele é assim, ele é muito bom, sabe? Muito, muito, muito bom mesmo. Ele ajuda várias pessoas a correrem, sabe? 5, 10, 15, e a completar uma maratona. Me diz E uma coisa, lá, deixa eu ler só um comentário aqui, ó. O Pinho, Lívia, né? Disse aqui, ó. A Lê é uma amiga que a corrida me deu. Olha só que legal. Isso é muito, muito. isso é muito bacana a gente ler e ver que a gente faz amigos além da vida, né? O esporte acabou trazendo pessoas para você. Aí, ó, o Ciclé, maravilhosa. É, todo mundo te elogiando super aqui, né? Muito bom, né? Então me diz uma coisa, o Augusto, ele é professor lá em Nova Friburgo. Isso, lá em Nova Friburgo. Na verdade, hoje ele atende pessoas de vários lugares do Brasil, porque ele monta planilhas, né? Então, ele tem alunos de vários lugares do Brasil. Então vamos lá. Se eu quero me tornar um corredor, você que está aí também na live aí, se você tem a pretensão de se tornar um corredor, esse Augusto, ele pode ajudar, pode oferecer uma consultoria, digamos assim, online, onde ele vai estar ajudando as pessoas a... É isso? Isso, isso. Ele é formado em educação física, né? Ele é especializado em corrida de rua. E aí ele passa várias planilhas. Ele é muito bom, muito. Sabe por que, que eu acho isso legal? Porque a gente não vê muito as pessoas falando sobre esse esporte. Fala muito sobre musculação, perder peso, ficar magro, né? Nunca se fala da corrida, né? Então, achei interessante falar isso, né, do Augusto, porque é alguém que está se destacando. E hoje eu vejo muitas pessoas correndo, praticando esporte, mas pratica aleatório, não sabe o que está fazendo. Me conta, eu sei que você teve essa fase de experiência no começo ali, que você começou a correr, tipo, vou começar do nada. Como que foi essa transição como que a gente fala, do nada para o profissional? Boa noite, Matheus. Na verdade, eu não sou profissional, eu sou uma corredora amadora. Em dúvida? Geralmente, profissional quem vive de corrida. Eu não vivo de corrida, eu corro porque eu gosto, gosto de competir, então eu sou amadora. É, Quando você começa a correr, você está correndo, você quer correr, a maioria começa para perder peso, em busca de uma vida mais saudável, só que a corrida se torna um vício. Foi o que aconteceu comigo. E aí eu continuei correndo. A minha primeira prova foi em 2009. Em 2012, eu decidi me tornar meia maratonista, decidi fazer a minha primeira maratona. E conversando com o meu treinador, com o Augusto, eu pedi para ele, eu falei para ele, ele falou assim: ótimo, vou te passar uma planilha para 21 quilômetros. E assim foi. Em 3, 4 meses, os meus treinos foram para fazer 21 quilômetros. Fui para São Paulo, fiz a minha primeira maratona em São Paulo. E foi muito bom, porque eu cheguei em São Paulo, tipo, 6 horas da manhã, acho que 5h30, 6 horas, e a minha corrida ia começar, tipo, 7 horas. Então, eu saí da rodoviária, eu viajei por 9 horas, saí da rodoviária, o Ed, meu namorado, estava me esperando lá, e aí a gente foi correndo para a largada, ele também foi fazer a meia, e aí foi uma corrida maravilhosa. E quando eu terminei a corrida, eu falei, quero me tornar maratonista. Só que eu, tipo assim, eu tinha feito a minha primeira meia maratona. Então, é muito difícil você fazer uma meia e já querer correr uma maratona, porque a maratona dói. A maratona, ela, tipo, que castiga um pouco você, sabe? E aí, quando eu conversei com o meu treinador, ele falou, eu vou te passar. Ele perguntou, é isso mesmo que você quer? Eu falei, sim. E aí, ele me passou a planilha para os 42 quilômetros. São É muito difícil, 42 quilômetros 42. a maratona.
A maratona, 42 quilômetros e 195 metros. Mas essa maratona ali, ela acontece aonde? Essa primeira que você participou foi aonde? Foi em Porto Alegre. Porto Alegre. Então, peraí, deixa eu entender uma coisa, porque eu já estou todo perdido aqui. Eu acho que não só eu, como o pessoal aí. Alexandre saiu lá do São Sebastião do Alto, interiorzinho do Rio, foi para Friburgo, começou a movimentar. Daqui a pouco tá indo para o Rio, daqui a pouco tá indo para São Paulo, tipo, sem conhecer nada. Vou lá de cara, chega tipo 6 horas da manhã, minha maratona já é 7. Tipo, cheguei de viagem, 9 horas de viagem, vou correr. E aí, tipo, Exatamente. do nada, eu quero primeiro participa de uma meia maratona, né? Isso, E aí vira e fala assim, agora eu quero me tornar maratonista. isso. Que louco! E não, realmente foi muito louco, porque eu achei, como eu te disse, como uma brincadeira para impressionar uma pessoa que estava apaixonada, e de repente virou uma paixão, a corrida virou um vício. E aí fiz a minha meia, treinei para fazer a minha primeira maratona, fiz, foi assim sensacional. Os treinos não são fáceis, porque você tem que acordar muito cedo, você tem que abrir mão de encontrar amigos, até mesmo de encontrar o namorado, sabe? Então, é muito difícil. E os treinos são longos, sabe? Você sai para correr 30 quilômetros, 34 quilômetros. E isso você tem que ser acompanhado de um profissional. É isso que eu ia te perguntar. Você mudou muita coisa. Eu sei, assim, eu te conheço já desde muito tempo. Eu sei que você sempre foi uma pessoa muito vaidosa, muito preocupada com a sua saúde. Isso você sempre foi com a alimentação. Eu lembro que a gente tinha umas. Você não era totalmente assim, vou comer qualquer besteira. Você tinha. Claro que a gente comia, mas você tinha suas regras. Mas mudou Sim. muito para você essa questão da alimentação, a questão do exercício, porque eu sei que você faz academia também. Conta para mim um pouquinho disso. Então, não mudou muito porque, como você falou, eu sempre fui muito preocupada com a minha saúde, eu sempre me alimentei bem. Claro que tinha momentos que eu comia uma porcariazinha, outra coisa ali, outra coisa aqui, porque é normal, é bom comer porcaria. Mas eu sempre gostei de cuidar da minha saúde, eu sempre fui muito vaidosa, eu sempre gostei de ser magra. Então, para isso, eu me cuidava. Tipo assim, a minha família, graças a Deus, não tem ninguém com histórico de obesidade, todo mundo é magro, mas se você não se cuidar, você pode ficar cheinha, pode ficar um pouco acima do peso. E como te falei, eu sempre gostei de ser magra. E aí, voltando a falar da minha maratona, fiz a minha maratona, treinei uns 4 meses, 4 meses não. Eu fiz a minha primeira meia em março, e em junho eu já estava fazendo a minha primeira maratona. Então foi muito rápido essa transição. Sim. Foi bem rápido, foi bem rápido. E isso tudo, Tipo, Alexandra, foi você trabalhando, né? Que isso, você tem trabalhando. suas atividades normais, mas se preparando para uma maratona. Sim, me preparando para uma maratona. E você estava E trabalhando aí, com o quê? na época, eu trabalhava numa farmácia, em Nova Friburgo. Eu E estava. aí, eu fiz a minha primeira maratona em Porto Alegre. Foi assim, foi um dos meus melhores tempos em maratona. Eu estava bem treinada também. E Porto Alegre, o percurso lá é maravilhoso, é plano e é uma cidade fria. Então dá para você ir correr direitinho. E assim eu fiz. E isso foi em 2012. E aí, em 2013, eu me mudei para o Rio. Aí, em E aí, 2003, você mudou para o Rio, mas assim, questão de trabalho, qual foi a corrida? Explica para mim. não, eu me mudei para fazer um curso. Na verdade, eu fui só para fazer o curso no Rio. Mas eu já tinha intenção de ficar, mas ainda não tinha nada assim certo. Estava tudo incerto, porque fui para fazer o curso de comissária para ficar só 4 meses. Ah, então E peraí. A Alexandra mudou para o Rio para fazer um curso de comissária de bordo, é isso? isso, Que isso, luxo, gente! Eu não isso. sabia. Então, isso tudo é influenciada pelo meu namorado. Comissária de bordo. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque eu sou assim. Você tá com ele hoje? Não.
Então, é, isso é uma história longa que, Só fala sim que... ou não. Então, é uma história longa porque a gente terminou, a gente ficou 5 anos terminado e agora que a gente voltou, entende? Opa! Então pode falar. Porque, gente, diga pra gente, você tá onde agora, hoje? Você tá onde? Então, foi assim, a gente terminou em 2000, a gente namorou por 8 anos e meio e em 2016 a gente terminou, né? Cada um foi seguir suas vidas, mas a gente continuou amigos. Ele conhecia outras pessoas, eu conheci outras pessoas, e a gente viajava junto, a gente ia para casa um do outro junto. Eu viajava para casa dele, ele viajava para minha casa. Na época ele morava em São Paulo, eu ainda morava no Rio, né? E aí eu ia para casa dele, ele ia para minha casa no Rio. A gente viajou para fora do Brasil para fazer outras maratonas, outras corridas, né? Tudo como amigo. E aí, quando foi esse ano, agora há pouco, a gente decidiu voltar para casar, depois de 5 anos terminados. Que delícia! Mas E agora, aí, hoje, qual estado que você tá? Estado. Santa Catarina. Santa Catarina. Você está em Santa Catarina hoje. Isso. Agora, me conta uma coisa. Ele também é corredor, né? Então, ele que me levou para corrida. Aí tem tipo 3 anos que ele se apaixonou pelo surf. E aí meio que deixou a corrida um pouco de lado. Mas ele ainda corre. E aí ele agora está surfando mais do que correndo. Mas ele ainda corre. Aí ele treina de vez em quando e assim vai. Mas ele gosta de correr. Me conta uma coisa. Como que está a sua pretensão em relação a essa vida de esporte, de correr? Você hoje está trabalhando ou você só está em função da corrida? Como que tá? Me conta isso. Então, eu vou terminar de falar da maratona rapidinho e depois eu entro nesse. E aí, 2013 eu terminei a minha primeira maratona e a partir daí eu me dediquei mais a correr as maratonas. Eu prefiro fazer as corridas longas, eu prefiro os longões, as maratonas. Faço também as meias, às vezes 10, mas a minha prioridade hoje é fazer 21 e 42. Estou até treinando para fazer a minha 14ª maratona, que vai ser agora dia 28 do 11, Então, aqui peraí, em deixa eu só Florianópolis. entender uma coisa. Para ser considerado uma maratona, é acima de quantos? Acima de 42 quilômetros. Ah, joia. 42. Conta pra gente. Acima de 42 quilômetros. E aí eu fiz diversas maratonas, fiz diversas meias, e aí, quando me mudei para o Rio, eu terminei o curso de comissária, mas vi que não era aquilo que eu queria. Não queria me tornar comissária, eu percebi que eu precisava, eu gosto muito dos meus pés firmes no chão. E viajar, estar cada dia em um lugar, eu vi que não era para mim. E isso foi bom porque eu decidi morar no Rio, ficar morando no Rio mesmo. E moro no Rio, eu vou fazer 9 anos agora, em janeiro. E aí trabalhei em diversos lugares, em lojas. Enfim. Aí eu acabei fazendo várias coisas no Rio. E aí, quando foi agora em outubro, quando foi em outubro, eu me mudei para Floripa para passar 3, 4 meses aqui. Então, hoje você está em Florianópolis. Sim, hoje eu estou em Florianópolis. Que luxo. Eu ia te visitar no Rio. Eu acho que agora eu vou te visitar em Florianópolis. Fique à vontade, pode vir, você está Ah, convidado. me diga uma coisa. Você me disse que vocês voltaram agora com a intenção de casar. Ele, Sim, São Paulo. Você, Rio, e agora juntou, estão em Floripa. sim. A Porque intenção é ir embora? Então, as coisas estão incertas, porque o meu namorado, ele é professor universitário. Por enquanto, ele está dando aula, está trabalhando home office. E aí não tem como a gente, tipo, decidir agora, porque se as aulas voltarem presenciais ano que vem, em janeiro, fevereiro, né, no caso, a gente vai se mudar para São Paulo. Mas se não, E tem alguém aqui, ó, professora Mariana Andrade. Nitidinha.
Ela é insuportável, mas é insuportável que eu amo. Ela, ela foi uma amiga que a corrida me deu em 2000 e 2020. A gente se conheceu no final de 2019 na corrida, num treino, e aí a gente foi se falando um pouquinho, de pouquinho, e aí ela foi se oferecendo para ser minha amiga. Hoje somos grandes amigas. É uma pessoa assim que eu amo muito, muito, muito isso. Só que ela implica comigo e eu implico muito com ela. Não, mas você sempre teve essa mania de implicar com os outros, né? Não é os outros que implicam com você, é você que implica com os outros. Nossa, Me Diego, me diga uma entregando. coisa, você falou que participou da 14ª maratona. Essa você já participou ou você vai participar agora? Vou participar, ainda estou em treinamento para ela. Vai ser dia 28 do 11, Vai ser aonde essa? aqui em Florianópolis. Ah, então você vai ser agora. Então você está assim, se preparando para ela. Sim, sim, estou me preparando para ela. Os Olha, treinos, que os legal. treinos, os treinos já estão assim no finalzinho já. Fiz o meu penúltimo longão no último sábado, de 35 quilômetros. E aí foi bem cansativo. Estou com dores até hoje nas pernas, porque castiga a gente, né? E aí, no próximo final de semana, eu tenho uma competição de 21 quilômetros para fazer aqui em Floripa, e vai ser até no mesmo percurso da maratona. Vou aproveitar para fazer, tipo, poder conhecer o percurso também, né? E aí são 21 quilômetros, e em seguida eu tenho mais 15 quilômetros para correr, para completar os mais 35 quilômetros, né? E no outro final de semana já vai ser a minha maratona, né? E me diz uma coisa, a gente fica falando aqui, fica lendo, né? A Lê é cheia de fã, tá? O pessoal adora, né? Me diz uma coisa, Lê. A gente sabe que existe preconceito em todos os quesitos, né? Foi como eu falei. E quando você entrou nessa parte aí saiu um pouquinho do amador, né? Já começou a correr meio maratona. Eu sei que mudou muito, né? A mente das pessoas mudou muito. Mas você sentiu algum preconceito? Teve algum momento que você sentiu assim que as pessoas te olharam de alguma forma por ser mulher, por ser negra, correndo? Você sentiu essa barreira ou não teve? Diego, foi tudo legal. Então, isso sempre tem, seja na corrida, seja no trabalho, isso tem em qualquer lugar. Eu nunca, na verdade, quando eu namorei o Ed pela primeira vez, eu era muito tímida, eu não me aceitava como negra, eu achava assim, porque tinha muito preconceito, as pessoas me olhavam diferente, né, olham diferente para quem é negro, e isso me incomodava muito. E quando eu comecei a namorar o Ed, ele é branco, né? E ele me fez enxergar que eu era uma mulher negra maravilhosa. Ele me fez, me aceitar como uma mulher negra, que eu poderia ir para qualquer lugar, eu poderia fazer o que eu quisesse. Bastava eu querer. E quando ele me fez enxergar isso, eu só pensava assim: nada agora vai me deter. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser quem eu quiser. E aí eu já não comecei mais a me importar com olhares de preconceitos, com piadinhas, sabe? Antes, na verdade, eu eu abaixava a cabeça quando eu entrava numa loja, quando eu percebia alguém me olhar diferente. Hoje não. Hoje eu ando com a minha cabeça erguida, eu me amo, eu me aceito, sabe? As minhas amigas até falam que eu sou muito metidinha, que eu tenho um ego, que eu tenho um ego lá em cima. Realmente, o meu ego é muito alto, tipo assim, eu me amo. Como antigamente eu não me amava e hoje eu me amo, então eu tenho um ego muito alto, tipo assim, as pessoas falam que você é metidinha, que você se acha linda. Sim, eu me acho bonita, porque antigamente eu não me achava bonita. Sabe o que eu E o acho Ed me fez. interessante? Não é errado a gente se achar. Não é errado. Não, É sim, lindo. mas eu achava errado. Eu achava errado ser negra, eu achava errado me achar bonita. Hoje não. Hoje eu acho que você tem que se achar bonita, que você tem que se amar. E eu aprendi muito isso, sabe? Graças a Deus. E na corrida, como eu te falei, não foi diferente. Você fala, mais uma pessoa correndo, mais uma mulher correndo. Não me importei com isso.
lutava para chegar sempre entre as primeiras corredoras. Hoje é mais difícil porque tem muita gente correndo, então hoje em dia não dá para eu pensar, eu vou ganhar uma corrida. Não, eu teria que parar minha vida, eu teria que parar de trabalhar e viver só de corrida. Só que com a idade que eu tenho, não dá para eu viver só de corrida, porque é bom você começar tipo com 20 anos, 15 anos. E com a idade que eu tenho, não tem como mais, entende? E me diz uma coisa, você comentou sobre entrar na loja, se sentir, né, inferiorizada. E como é hoje a Alexandra entrar numa loja e ver um banner dela, ver que ela tá no Instagram daquela loja? Porque, gente, a Alexandra é modelo também. Se vocês forem no Instagram dela, tem um monte de foto, tipo modelinho, né? Então, assim, eu sei que você está trabalhando. Conta pra gente, você trabalha como modelo ou você acabou que isso é uma coisa, um hobby? Como que está funcionando essa parte de modelagem na sua vida? Não, eu não trabalho como modelo. Eu fiz alguns trabalhos, mas nada assim, eu vou continuar, vou fazer outros. Não, eu trabalhei numa loja de roupa fitness e aí eu fiz algumas fotos, mas nada assim demais, não. Mas Foi só um hobby. toparia fazer. Sim, toparia, porque eu gosto muito de foto, sabe? Na verdade, eu gosto muito de aparecer. As minhas amigas falam que você é metidinha, você gosta de aparecer. Tipo assim, quando eu não posso ver uma câmera, uma máquina de tirar retrato, que eu já quero aparecer. Quando eu não posso ver um telefone, celular para tirar foto, que eu já quero aparecer. Eu gosto de tirar foto. Então nós vamos Entende? fazer o seguinte, eu gosto de fotografar, né? Você sabe. E você Sim. gosta de modelar. Então eu vou pegar minha câmera, vou viajar e a gente faz muitas fotos. Ótimo. Só para Perfeito. botar raiva nas amigas. Ale, me diz uma coisa. Você hoje está trabalhando com o quê? Então, hoje não estou trabalhando em nada. Na verdade, eu vim para Floripa para trabalhar e hoje eu estou só vivendo com meu namorado. Ai, que luxo. Estou, Olha, estou a- eu já quero conhecer o namorado também, porque assim como eu, tem várias pessoas aqui que não conhecem. Então depois a gente quer conhecer. Não hoje. Eu sei que ele é professor, está dando aula e tudo. Gente, eu vou. Tem uma participação que a gente faz ao vivo, né, com uma das pessoas que está na live. Então eu vou chamar aqui alguém que está aí. Então, assim, você que está aí online agora, você vai para um cantinho iluminado, né? Vai aí perto do roteador, porque eu vou chamar alguém aqui agora. E eu estou pensando em chamar a professora. Eu vi ela aqui, a Ih, professora Mariane. Vou colocar a Mariana aqui. ela vai fugir, porque ela deve estar muito cansada, porque ela fez a maratona do Rio hoje. Então, Então, mais um motivo para ela. É só uma pergunta. Você vai entrar online aí, só vai fazer uma pergunta para a Alexandra, coisa rápida, não precisa ficar muito tempo. É só fazer a pergunta e falar oi, tchau, porque depois essa live vai ficar salva aqui. Ou eu vou chamar. Ó, Mariana, vou te chamar, já estou te incluindo. Então, por favor, você entra aí para você fazer a pergunta para a nossa querida Alexandra. Já chamei ela, não adianta fugir. Vem e pra ela deve cá. estar de pijama. Olha, eu acredito que ela esteja de pijama, acabada na cama, com o cabelo todo para cima, porque ela fica em casa assim. Então, acredito que ela nem vai aparecer. Será? Acredito, porque Ai, Ah! até que tá bonito, Mari. obrigada, gente. Eu tô trabalhando, ó. Tô trabalhando, assistindo você aqui, ó. Mariana, ela quebrou a cara, não quebrou? Nossa, quebrei. Exatamente. Ela não levou fé. Eu, Ela hein? não, ela não levou fé e quebrou a cara, porque ela apareceu e toda linda. Obrigada, Nossa. obrigada. Eu tô linda, sou linda. A Alexandra é convencida, mas eu sou linda. Isso aí. O Estou problema, surpresa. o problema da Alexandra é que ela se acha. Só isso. Não, normal, isso eu já sei, isso eu já entendi há muito tempo. Quando a gente se conheceu, eu não suportava a cara dela e ela também não suportava a minha. Era assim, a gente corria assim, uma, por exemplo, uma competindo com a outra, entendeu? Adoro essa competição. Exatamente, no final deu Não. certo. Mariana, E me eu, conta uma coisa. Como você conheceu essa pessoa aí? Então, a Diego, gente eu participa corro de muito um grupo. Peraí. Fala, o que, Alexandra? Eu corro muito mais que ela.
É porque ela teve muito mais anos, né, para treinar, mas não vai muita mais coisa do que eu não, tá? Até cassete ali. Mariana, conta pra gente, faz uma pergunta aí bem legal que todo mundo gostaria de fazer para Alexandra. Aquela pergunta, pensa Ai, aí. gente, não, nem Então, sei, mas obrigada. assim, eu participei esse final de semana do Desafio do Rio, né? Eu sei que a Alexandra Metida fala, eu tenho 14 maratonas, eu sei, ela quer esfregar na cara de todo mundo que tem um montão de maratona. E hoje eu fui para minha segunda maratona. Só que eu fui fazer o Desafio do Rio. O que é o desafio? Correr 21 no dia e os 42 no outro. Eu quero saber se ano que vem ela vai representar o nosso grupo nesse desafio. Então, Queridinha, peraí, deixa eu entender. O desafio do Rio é, você corre quantos? 21 quilômetros num dia e no dia seguinte você corre 42. Então é mais do que uma maratona. Você em 2 dias você corre 63 quilômetros. Gente, é muito. muita coisa, muita coisa. E você Mas, hoje correu 21. Hoje eu corri não, 42. E tô linda assim, ó, porque eu sou linda. Olha a cara dela, insuportável. nossa. Então, eu tinha essa pretensão de correr, de fazer o desafio daqui a uns 2, 3 anos, mas, queridinha, depois dessa conversinha, querida, ano que vem eu faço esse desafio. Tá registrado aqui, tá registrado que ela vai correr ano que vem, então, o desafio do Rio. Ela vai correr. Eu não corro mais esse desafio, gente. É muito dolorido. Ô, Mariana, Então, conta uma coisa. Ale, só uma licença aqui no nosso bate-papo. Deixa eu só conhecer um pouquinho Mariana. Mariana, mãe, Não, mora só? moro. Como é viver essa loucura de correr 63 quilômetros assim? Eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com atividade física. Eu sou uma pessoa apaixonada pela atividade física, assim como a Lê. Então, me ajuda a trabalhar. Me ajuda nos meus treinos, porque eu já trabalho com isso. Mas é bem difícil os treinos, a Lê aí já disse aí. A Lê tá com um pouco mais de tempo do que eu atualmente para treinar. Eu treinei muito pouco tempo, tive muito pouco tempo para treinar. Mas é isso, a nossa vida é uma correria e eu acho que é isso que dá tempero, né? A vida. Fica gostoso, né? Exatamente. Ale, eu vou deixar você agradecer aí a sua amiga, ou a concorrência, né? Não sei, Fala aí para ela. não. Ô, Mari, você pode ter certeza, querida, que ano que vem eu vou fazer o desafio e vou fazer muito bem. Não vou me arrastar como você se arrastou hoje, não, tá? Pode ter certeza. Eu vou acho que é provar. muito bom. Você faz mais do que sua obrigação. Tá vendo que ela é assim, ela é abusada. Ela é abusada. Não, Quando ela você não perde ficar- as palavras, ela fala na cara. Exatamente, Não, assim, entre tapas e beijos o tempo todo. Mas eu vou lá torcer por você, vou correr, vou te puxar alguns quilômetros, pode deixar. E quero te dar também os parabéns, porque eu sei o quanto é difícil correr 21 num dia e 42 no outro dia. Então, parabéns. Você sabe que eu te amo e sabe que eu acho você uma guerreira. Você é maravilhosa. Obrigada, também. Tudo é recíproco. Obrigada Muito pela obrigado. participação aí. Sucesso. Obrigadão. Do ladinho aqui, ó, tem um xizinho para sair, só clicar aqui, que todo mundo fica na confusão. Só clicar no xizinho para sair. Tá. E fica com a gente aqui, tá? Beijo. Ale, deixa eu te falar. Que legal, né? Que bacana ver essa história. Poxa, correr 63 quilômetros não é fácil, eu imagino. Porque, gente, eu fico assim, eu vou correr às vezes, eu vou caminhar, eu caminho um pouquinho e corro um pouquinho. Aí já canso o caminho. É muito difícil. É muito difícil. Iniciar na corrida é difícil porque dói bastante, dói as pernas, a respiração. É difícil você controlar no início, você não sabe como respirar, você não sabe. Na verdade, quando a gente começa a correr, a gente não sabe muita coisa. Então é muito difícil o início da corrida. É muito difícil. Então, tipo assim, quando eu vejo alguém iniciar, eu falo, nossa, essa pessoa vai sofrer um pouquinho. Mas
Por isso que é muito importante você ser acompanhado por um profissional, entende? Porque é dolorido, é difícil. Por isso que muita gente acaba começando e acaba não se tornando um corredor. Porque é difícil, sabe? É muito difícil. Eu ia falar, a persistência, ela vai além de um simples falar. Ela Sim, vai de uma força maior, que é você persistir mesmo. sim. E uma outra coisa, é muito difícil, por exemplo, a gente que trabalha fora, hoje eu não estou trabalhando, mas as pessoas que trabalham fora têm que acordar cedo para treinar. E na época, eu morava no Friburgo. Você que morou também no Friburgo, você sabe o quanto lá é frio. Imagina acordar 5 horas da manhã para treinar, tipo, fazendo 3 graus, 5 graus, 6 graus, 6 graus. É muito frio. Então, se você não persistir, se você não quiser, se você não tiver garra e não tiver força de vontade, você não vai conseguir correr. Não Agora, vai. uma coisa eu posso te falar aqui. Não é enchendo sua bola, mas você sempre foi uma mulher que sempre eu fico muito admirado. Eu olho para a sua história e fico muito admirado de ver você alcançando altos lugares. Igual você falou que foi para o Rio para estudar, né? Comissária de bordo, teve aquela experiência de viver numa cidade grande, foi para uma cidade pequena, teve oportunidade de conhecer Porto Alegre, São Paulo, Rio. Você é uma pessoa de muita garra, né? De muita força, uma pessoa que sempre ali com os pés no chão, como você mesmo disse, e isso eu aprendi um pouquinho com você, ser bem pé no chão, ser bem, né? A gente passava altos papos à noite conversando, então assim, a gente teve Verdade. história, e a Alexandra foi uma mãezona, claro que não uma mãezona, mas uma irmãzona para mim, mas eu lembro, assim, eu quando mudei para cá, né, foi aquela época, a fase de chuva, né, onde estava caindo barranco e eu saí na rua e aquele barranco todo ali. Então, assim, para mim foi uma experiência, eu sou grato pela sua vida até hoje. Sempre nas minhas orações eu peço muito a Deus para te iluminar. Você sabe que eu te amo. Quantas vezes, Diego, vem para o Rio, vem para o Rio. Então, não tive essa oportunidade, mas se você for para Florianópolis, com certeza estarei aí te visitando. Eu quero te agradecer imensamente. Quero conhecer o Ed, né? Você vai conhecer. Sei da vida dele corrida, mas a nossa entrevista é só isso, eu bate-papo para conhecer mesmo a história de vida, porque eu sempre falo, Ale, essa sua história, ela serve de inspiração para outras pessoas. Sim, com certeza. Uma mulher negra linda que saiu do interior do Rio e hoje está alcançando altos lugares. Eu não comentei, mas eu vou comentar agora. E as medalhas? Conta para mim. Nossa, tenho muitas, muitas medalhas. E troféus também. Então, Tem mais de 100. separa isso Mais de para 100. mim, tira uma foto, que eu depois quero, né, publicar aqui, quero deixar salvo aqui. Quero te agradecer imensamente, porque estava marcado para 5h30, mas eu tive que fazer uma cobertura de uma inauguração de uma loja aqui em Mar de Espanha hoje, que foi legal, e eu vim pela rua e eu falei, não, vamos lá, não vamos desmarcar, porque o pessoal tem muito medo de falar, de dar entrevista, mas é super de boa, é só eu e você aqui, então o que você achou dessa experiência? Foi difícil? Não, não foi. Só que quando a gente pensa que vai falar ao vivo, que tipo que vai ter muita gente te olhando, te observando, dá assim, sabe? Você fica nervosa, você começa a transpirar, você fala, ai meu Deus, o que que eu vou falar? Como que vai ser? O que que ele vai perguntar? E aí a mesma coisa como quando você vai apresentar um trabalho na faculdade, sabe? Ah, e outra coisa, aí no Rio também eu fiz faculdade, me formei em recursos humanos. Terminei no fim do ano passado, acabei não falando isso. Eu falei E, mais sobre corrida, né? e isso é importante, mas é o que eu falo, a gente tem muita história para contar. Se a gente for Sim, parar, é porque é o que eu te falei, eu não quero tomar seu tempo, que a gente sabe do Ed é professor, vai estar em aula e tudo. Mas a gente tem muita história para contar, muitas coisas, né, para trocar essa ideia. Então, eu acho, mas um pouquinho que a gente conversou, como que as pessoas, né, podem se inspirar na sua história. Outras meninas, outros meninos, né, de alcançar altos lugares, quem sabe na corrida mesmo. Porque a gente sim, escuta muito história de famosos, mas e pessoas simples como nós? sim, tem muita gente simples, tem muita gente que corre, tem muita gente boa correndo, tem muita gente boa fazendo várias coisas, só que elas
Não são amostras, estão escondidinhas. É isso aí. E o bate-papo com o Diego, essa ideia que eu tive foi isso, é mostrar a história de todos, do mais simples, né? Ao mais topo. Para quê? Para que as pessoas possam ter essa inspiração diária no dia a dia. Meu amor, eu quero te agradecer imensamente, tá? Já te falei, o convite está aberto para você vir conhecer Minas, conhecer Mar de Espanha, Juiz de Fora, vir ficar aqui em casa. Eu, da mesma forma, vou aí te visitar também. Pode ir. Eu vou fazer um sorteio aqui antes, tá? Eu vou fazer o sorteio de um brinde aqui. Deixa eu pegar, vai ser um fone, né? Lá do Marcelo, deixa eu colocar. Ah, Lê, fala pra gente aí. Qual que é o seu Instagram? É Meu Alexandre, Instagram é Alexandra de Paulo. é Alexandre de Paulo. Então, gente, Isso. segue aí. Eu vi que a Mariana também, trabalha na área, ela é professora também? Sim, a Mari é professora de educação física. Ela também faz esse trabalho online? Faz trabalho online também. Aí, então vamos divulgar o trabalho dela, gente. Você que está querendo aí correr, né, quer fazer, então, ó, já entra aí em contato com a Mariana, tá? Ela passa uma planilha para você, faz o acompanhamento aí. Então, nós vamos sortear aqui um fone ponto em celulares, tá? Quem puder já segue lá, o @ponto em celulares. Nós vamos fazer uma pergunta de acordo com a nossa entrevista aqui, o nosso bate-papo, tá? E eu vou pegar uma coisa bem lá do comecinho ali, para o pessoal ficar ligado. A Alexandra falou que tem alguns irmãos, né? Então, assim, eu quero saber, na verdade, quantos irmãos a Alexandra tem. Agora, lembrando, gente, se você não for de Mar de Espanha, você tem que dar um jeito de vir buscar esse fone, hein? Cadê o pessoal de Sim. Florianópolis, do Rio, São Paulo, por favor? Então, E vamos lá. agora, hein? Ó, vamos lá. Vai ser agora valendo aí quantos irmãos a Alexandra tem. Vamos ver, Alexandra, se o pessoal vai aceitar. Aí a Lívia. Tá errado. Lívia errou. Lívia errou. Não errou. Ela tá certíssima. Não. Você tem quantos irmãos? Ah, entendi. Aí, ó, Vivi S. Braga que acertou. A Vivi. Não, Diego. O que acontece? Eu tenho. Então, você falou irmãos no geral Isso ou aí. irmãos? Ah, não. Então, a Lívia acertou, então. Se for no geral, a Lívia acertou. Vamos lá. São 7 irmãos? Sim, são 7 irmãos. 6 do meu pai biológico e 1 do meu pai de criação. Agora eu te pergunto, aonde que a Lívia mora? Rio de Janeiro. Só que ela tem parentes em Minas. Ah, Ela vai ser... então, agora eu quero saber o seguinte, Lívia. Você tem parente aonde? Em Mar de Espanha, ó. Tá em Mar de Espanha. Vou até escrever aqui, ó. Lívia já vai estar separada aqui para ela. Agora eu quero ver. Vai ter que vir Mar de Espanha. Ó, já anotei aqui. Ale, não quero... essa daí tá desde cedo. Ela vai ter que dar um jeito de vir buscar. Aham. Ah lá, ó. Ah, ela tem um sobrinho, ó. Não, mas aí ela já errou, porque eu tenho mais de um sobrinho. Eu tenho vários sobrinhos. Aí, ó, já errou. Então, vou fazer só mais um sorteio aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui. Vamos fazer da loja Quase Perfeita. Ó, a loja, ó, leva para ali em Florianópolis. Aí, Ale, vou levar para você. Ó, vamos fazer então agora o brinde aqui da loja Quase Perfeita. Vou pegar uma coisa do final aqui. A Lívia não vale mais. A Lívia já acertou. Então não vale mais. Ó, o que a Alexandra é formada? A Alexandra é formada em um curso. Qual curso? Todo mundo vai acertar essa. Não sei. Em que curso a Alexandra é formada? Vamos lá. Vamos ver. Fala aí. Pessoal, não vai ser tão fácil, não, porque a gente falou de algumas coisas. Vamos lá, cadê? Rafael já respondeu. Rafael já respondeu. Rafael Pontes.
Da onde que é o Rafael? Rafael de Nova Friburgo. É o meu amigão, uma pessoa que eu amo muito, 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 muito. Nova Friburgo já fica mais fácil, minha família é toda de lá. E a Vivi disse administração. Errou. Aqui quem acertou foi o Rafael. Pontes Rafael. Vou anotar aqui, ó, de Nova Friburgo. Apesar que Nova Friburgo é logo ali. Então, assim, de Mineiro, né? É pertinho de Mineiro. Ale, pensa num povo que fala assim, é logo ali. Quando você vai ver, você está andando 15 quilômetros. É logo ali de Mineiro. Eu sei, eu conheço essa história. Ó, quero agradecer imensamente, tá, o seu bate-papo aqui comigo. Foi muito enriquecedor, demais. Muito, muito conhecer um pouquinho mais da história da Alexandra, para incentivar as pessoas, né? Foi muito bacana. Eu quero te agradecer pelo convite. Confesso que fiquei bem nervosa, né? Quando você me falou hoje, quando eu iniciei também a live, fiquei nervosa, mas agora estou de boa. O pessoal é aquele negócio, toma um golinho e depois vai gostando. Se deixar, eu fico até mais daqui. É isso daí. Conversa com o Ed para mim, vê se ele topa fazer uma entrevista. A gente marca uma entrevista mais calma, um dia que ele estiver mais tranquilo, para conhecer um pouquinho da história dele, porque eu acho que é bacana também e bastante inspiradora. Professor de faculdade, foi corredor, hoje está surfando. Então, assim, é muito bacana essa história. Para vocês contar um pouquinho mais da história de vocês. Então, conversa com ele, vê para mim se ele topar, a gente marca essa entrevista aí, breve, para a gente conversar. Vou falar com ele, se ele topar eu te falo, tá bom? Então tá. Um beijo. Beijo grande para você. Fique com Deus. Eu amo você, tá? Eu amo demais. Um xizinho aqui para sair, tá? Tá bem, beijão. Tchau, tchau. Gente, olha só, quero agradecer a todos que estiveram aqui um pouquinho. Essa é a ideia do bate-papo com o Diego. É a gente trocar essa ideia, conhecer um pouquinho da história. Hoje foi a história da Alexandra. Quinta-feira temos a história aqui da Solimar, né, deficiente visual, com 4 anos aí, já vem convivendo com essa deficiência. Então vai contar um pouquinho da história dela. Quero agradecer imensamente vocês, todos vocês que estão aqui. Então, um beijo, um abraço. Sigam aí, Diego Amaral Fotografia, para a gente poder... Mariana, quero conversar com você, quero fazer uma entrevista com você também para conhecer um pouquinho da sua história, tá? Se vocês conhecerem uma história legal, bacana, né, manda para mim um direct para a gente sentar e conversar com essa pessoa aí. Um beijo, um abraço, bom restinho de feriado para vocês. Tchau, tchau, fiquem com Deus.